Olá, bem-vindos a mais o Acerpcast. Cezinha, tudo bem? Tudo jóia, Aninha? Hoje a gente está com uma pessoa que eu particularmente gosto muito. Olha, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Organizada. E é um gentleman, né? Disciplinada. É uma educação que se todos os homens e mulheres também, né, gente, fossem educados igual essa pessoa. Muito bem-vindo, Gilberto Mariano. Muito bom tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Eu já começo ficando tímido aqui, né? Com tantos elogios, eu vou... Muito obrigada por você estar aqui. Gilberto Mariano é o nosso primeiro vice-presidente da Associação Comercial e ele está em primeiro já faz um tempinho. Ele tá difícil para pegar ele para presidente, viu, gente? Já vou começar falando isso para ele ficar com mais vergonha ainda. É que nós já tivemos oportunidades de melhores figuras. Tá difícil Modesto conseguir também. pescar, exatamente. E tem uma outra coisa que você acabou de falar, que essa pessoa tem, que é modéstia. Porque ele é o cara, e hoje a gente vai conhecê-lo, inclusive eu já falei que eu estava super animada, porque eu adoro aprender coisas novas, e hoje a gente vai conversar com o Gilberto, a gente vai conhecê-lo, quem que é o Gilberto Mariano, quem que é a pessoa, o que que gosta, o que não gosta, desde o início. Então, Gilberto, mais uma vez, muito bem-vindo por você estar aqui, estou muito contente mesmo, nós estamos no nosso primeiro vice-presidente da Associação Comercial, que é super na dele, que é super pacato, mas é inteligente em um nível que é absurdo. Então, muito bem-vindo. E vamos começar Muito falando. obrigado. Quem que é o Gilberto Mariano? Gilberto Mariano. Bom, tem que começar Começo. Do começo. do início, né? Nasci em 64 em Orlândia, próximo de Ribeirão Preto ali. Aos 11 anos de idade, minha família se mudou para São José do Rio Preto. Felizmente, fizeram uma ótima escolha, né? E você não tinha parente aqui, não tinha ninguém na família? Foi uma Não. escolha dos seus pais? Tinha alguns tios por parte de pai, mas Tá. que não tinha muita relação. Na verdade, a escolha dos meus pais foram exatamente para oferecer, né, para os filhos, para mim e para os meus irmãos, condições de melhores faculdades, melhores oportunidades de emprego. Tá. E aí? Aí você mudou com 11 anos? Com 11 anos, início de adolescência, né? Primeiras experiências foram um pouco difíceis de readaptação, fase de ginásio. Tive também a felicidade de fazer a 5ª série num dos principais colégios, na época a escola também ginasial, Monsenhor Gonçalves, Tá. né? Ali eu tive Boa Vista, né? na Boa Vista. Era ali que a gente tinha se mudado, né? Logo ali atrás da Basílica Nossa Senhora Aparecida. É bonito aquele prédio, né? Bonito. E um pouco depois, 2 anos depois de eu ter vindo para Rio Preto, eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho. Informal ainda, naturalmente, com 13 anos de idade. Mas foi um trabalho que também contribuiu bastante para o meu crescimento, né? Para o meu aprendizado. Ali eu trabalhei como jornaleiro numa banca de revista do supermercado Ramalho Sé. Nem todos vão lembrar disso, né? A Aninha, que é muito novinha, não vai lembrar disso, né, Aninha? O Sé que era no General. Não. Um dos sócios do Sé, Tá, né, o senhor José, tá. ele saiu da sociedade e montou o supermercado Ramalho Sé, Ah, tá. na Boa Vista. Que legal. E ali eu fiz amizade com os filhos dele e acabei trabalhando ali por um pouco mais de um ano na banca. E por que eu falo que foi importante, né? Ali eu tinha acesso a todas as revistas. Então ali eu aprendi um pouco sobre a aeronáutica, aprendi muito sobre eletrônica. Passou a ser um hobby na minha vida, a eletrônica. E um pouco depois de hobby, eu comecei a fazer bicos, consertando equipamentos de amigos, né, de familiares até, e ganhava já meus troquinhos ali, né, a partir dos 13 anos. Mas você não fez nenhum curso de profissionalizante de eletrônica? Não, fui todo autodidata mesmo.
Até os 18 anos eu me divertia e ganhava dinheiro com eletrônica. Legal. A partir dos 18 anos, eu já iniciei a minha carreira, propriamente dita, com informática. Na época, chamava-se computação, não era informática. Né? Eu iniciei como programador de mainframes, computadores de grande porte. Por 4 anos, essa foi a minha profissão. Então, a partir de 86, eu tive uma oportunidade e eu me mudei para os Estados Unidos. Eu tinha já uma visão clara de que os computadores de grande porte teriam um crescimento bem restrito, ao passo que os microcomputadores teriam realmente uma vida muito mais próspera, né? As oportunidades para quem trabalhava com microinformática seriam muito mais vantajosas. E eu comecei ensinando os próprios colegas de trabalho, né? Na empresa que eu trabalhava na época, de novo, né? Aprendi sozinho a trabalhar com microinformática e chegou ao ponto que me surgiu uma oportunidade de me especializar no exterior em microinformática. Não podia deixar, né, de aproveitar essa oportunidade. Fui para lá, era para ficar 3 meses apenas, fazendo um curso ali intensivo, e recebi propostas para permanecer, desenvolver alguns projetos, e acabei ficando 1 ano e meio nos Estados Unidos. Onde você ficou lá? Fiquei em Pittsburgh, onde eu tive mais a felicidade de poder fazer pesquisas na CMU, Carnegie Mellon University, e na Pitt University também, outra universidade de ponta lá. Foram assim as bases, né, os fundamentos que realmente me permitiram, ao retornar para o Brasil, iniciar a minha trajetória de empresário. Então, você não era empresário, você não tinha empresa ainda, e você começou a se deslumbrar ou ter interesse por esse assunto quando começou lá com 13 anos, estudando, lendo coisas, mas você sempre foi uma criança com vontade, interessada, curiosa. Muito curioso, em todas as áreas. Tá. Todas as áreas. Tá. Não gostava muito de português e inglês, até que eu conheci uma professora de inglês, foi no São José, Colégio São José. Tive uma professora de inglês que me ensinou a gostar do inglês. E aí foi assim, um grande desafio que eu superei e que se tornou um diferencial na minha vida profissional. A partir do momento que eu comecei a minha carreira em informática, né, desenvolvendo software, o inglês era a ferramenta imprescindível. Ainda mais nesse momento, imagino, né? Nessa época. Não existia nada em português. Sim. As revistas, os livros, tudo era em inglês. Né? E como que surgiu essa oportunidade de ir para fora desse curso, de fazer um curso por 3 meses, depois aumentar 1 ano e meio? Primeiro por amigos, né? E depois, estando lá, oportunidades apareceram para desenvolver um projeto num campo que eu não tinha a mínima noção, que era previsões na área de estatística, né? Você tinha quantos anos? Eu fui com 22 anos. 22. Dos 18 você tinha feito a faculdade aqui? Eu não tinha você faculdade. Não tinha feito faculdade nenhuma. Eu fui me especializar em microinformática. Era curso extracurriculares, né? E eu só vim fazer a minha faculdade em 91. Então, eu já tinha minha empresa aqui no Brasil. Sim, já tinha empresa. Eu já tinha minha empresa há 4 anos, quando eu iniciei a minha primeira faculdade, que foi de administração de empresas. O Gilberto colocou num ponto que eu nunca tinha notado a origem da palavra. Ele falou mainframe, computador de grande porte, depois microcomputador. Eu nunca percebi, eu nunca entendi o porquê do micro, porque antigamente era gigante, né? O que hoje a gente fala computador é um microcomputador. Né? Os grandes, na verdade, praticamente desapareceram. Hoje são poucas as corporações que usam computadores de grande porte. Né? Hoje chamam de supercomputadores. E aí, como que foi esse retorno, Gilberto? Você voltou, você fez o curso, você ficou 1 ano e meio, então. Fiquei 1 ano e meio lá nos Estados Unidos. Sem faculdade, foi se especializar em microcomputador no polo principal do mundo, né? E aí voltou. Numa das melhores universidades, desenvolvendo software. Aprendi uma nova linguagem,
interagia com equipes tanto da academia quanto das empresas, Hewlett Packard, Westinghouse, são grandes empresas que me permitiram desenvolver esse projeto em conjunto. Aí você voltou. E aí você voltou para o Brasil, e aí? E aí você voltou para Rio Preto, aí seus pais estavam aqui. Não, eu ainda não voltei para Rio Preto. Tá. Em 87, quando eu retornei para o Brasil, eu fui para Jales, porque meu irmão tinha uma empresa em Santa Fé do Sul, aí que a gente tem alguns amigos que me conhecem desde aquela época. Fiquei em Jales, iniciei uma empresa que era para ser provisória, era só para dar uma ajuda ao meu irmão, mas acabei ficando e desenvolvi aquela empresa a ponto de ter, numa cidade pequena como aquela, 45 funcionários. Nossa. Nós atuávamos em todas as áreas da informática, desde venda de computador, treinamento, manutenção, venda de suprimentos, comprei um provedor que tinha iniciado suas atividades lá, e aí quando a gente iniciou o desenvolvimento de software específico para o segmento de comunicação, rádios, eu percebi que não daria para permanecer muito tempo em Jales. A logística não permitia, né? Eu comecei a fazer um planejamento para retornar a São José do Rio Preto. Então, em 98, eu iniciei essa jornada, desenvolvendo soluções para radiodifusão, e em 2001 eu já havia mudado para cá, e aí a história já começa a ser conhecida de vocês. Nessa empresa de Jales, você está falando do final dos anos 80 até final dos anos 90, quase 10 anos de empresa. E como que era a informática nessa época? Eu acho que eu mesmo não lembro. É bem interessante. Então vejam, eu tinha experiência como desenvolvedor de software. Teu irmão também era da área, não? Meu irmão não era, mas passou a desenvolver software também, montou uma primeira empresa em Santa Fé do Sul. Tá. Mas pensem num nerd. Eu era um nerd. Eu não conversava com muita gente. Eu conversava com técnicos. O meu diálogo era extremamente técnico. E eu fui assumir esse desafio de iniciar uma empresa em Jales. Logo no início, que eu fui para desenvolver software em Jales, para microcomputadores. Chego lá em 87, cadê os computadores para eu desenvolver software? Não tinha computadores. Então, eu tive que abrir o mercado, eu tive que começar a conversar com as empresas, explicar o que era um computador, explicar o que era um software, o que eles precisariam ensinar para os funcionários para começar a fazer uso e ter os benefícios, exatamente. Então, eu acho que uma das coisas que quebrou essa barreira da comunicação em mim foi exatamente o fato de eu ter que, primeiro, fazer esse relacionamento diretamente com os empresários e, num segundo momento, passar a dar aula, algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida, né? Tive que começar a dar aula de maneira corriqueira, né? E aí realmente a gente vai se desinibindo um pouco mais e vai se conectando, né? E adaptando os diálogos, né? Os discursos a cada público. Os primeiros setores a ficar mais informatizados, quais foram? Foi no banco, né, se não me engano, né? Sim, quando a gente estava trabalhando, né, como funcionário em Ribeirão Preto, essa é a minha jornada, os dois grandes público-alvos eram bancos e prefeituras, né? Então, na época, eu implantei sistemas, eu desenvolvia software para fazer o controle tributário de prefeituras. Essa era a minha principal atividade na empresa. E fiz isso em mais de 50 prefeituras. Controle da arrecadação, né? Controle da arrecadação. Interessante. E eu dei sequência um pouco nesse conhecimento também, mas já fora de um mainframe, né? Eu comecei a escrever código, né? Desenvolver software para os microcomputadores e aí já entregando os microcomputadores e o software para os clientes. Entendi. E aí, isso tudo foi lá em Jales, esse processo.
E aí, quando você entendeu que o negócio não cabia mais, você escolheu Rio Preto. É isso. Em Jales que você fez a graduação, a de administração, a sua primeira graduação. A graduação foi em Votuporanga, na verdade. Eu viajava todos os dias de Jales para Votuporanga e graduei... 50 quilômetros, mais ou menos? Não, 80 quilômetros. 80 quilômetros. Era difícil. Chegava às 11h30, meia-noite, todos os dias em casa. Começo da faculdade eu era solteiro, no meio da faculdade eu já era casado, mas deu certo. Tive o apoio integral da esposa, considerei a possibilidade de interromper a faculdade, ela não deixou, ainda bem. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, quando foi essa mudança, eu falei assim, acho que Jales está pequeno, São José do Rio Preto, e eu também queria entender, por enquanto não tinha Informa ainda. Já era em forma. Já era em forma. Desde 87 era em forma. Só o foco que era outro. Né? Na verdade, não tinha foco, né? Era microinformática. Tudo que ela poderia oferecer, a gente fazia. E aí, quando a gente definiu o foco, estávamos ainda em Jales, foi a partir de 98, falamos, não, eu vou ter que definir uma vertical, porque a gente não conseguia escalar, né? Imagine, eu atendia prefeituras, concessionárias de veículos, indústrias, comércio, eu tinha que desenvolver software para todas essas áreas, né? Então, era impossível você conseguir escalar o negócio. E como que chegou nessa escolha? Nós fizemos alguns testes. Vamos tentar. O primeiro teste foi com prefeituras. Eu queria desenvolver um software muito bom, superior aos concorrentes para prefeituras. E coincidiu de ser numa fase pouco antes da lei de responsabilidade fiscal. O que aconteceu? Numa das viradas de gestão, quando a gente estava atuando firmemente nesse propósito, nós levamos calote de muitas prefeituras. Quase quebramos. E aí eu falei, bom, esse caminho não é bom. Esse caminho não vai... Eu quero eles como cliente. Foi o compromisso que eles tinham com vocês ainda não era abarcado pela lei, era antes. Exatamente. Então dependia muito do relacionamento com cada prefeitura para garantir que numa virada de governo a gente conseguiria receber aquilo que estava atrasado, que geralmente atrasava, e garantir a continuidade do contrato. Para uma empresa pequena, era quase impossível a gente conseguir isso. Então a gente testou depois um outro segmento, que era postos de gasolina. Postos de gasolina, a gente percebeu que tinha alguns concorrentes com preços muito marginalizados que também não daria certo. E tentamos também com concessionárias de veículos. Concessionárias de veículos exigiam uma tal de homologação e que era muito complexo. Resultado, quase que por acaso, eu fui convidado a participar de um evento um simpósio, né? Um evento para emissoras de rádio católicas. E meu papel lá era dar uma palestra sobre microinformática e o que ela poderia ajudar na gestão das empresas, né? Das emissoras. Era para ser uma palestra de 1 hora, acabei ficando 2 dias palestrando. Continuamente. Painéis. Mas no final... E aonde isso? São Paulo, não? Foi em Jabuticabal, o congresso. Né? E no final do segundo dia, eu já tinha uma ideia clara. Falei, poxa vida, os fornecedores de software para esse segmento são muito fracos. O que a gente conseguiria contribuir com esse segmento certamente teria um valor muito maior do que nos outros segmentos que a gente havia tentado. E foi assim, muito rápido mesmo a decisão, o início. A gente tinha um bom relacionamento com emissoras de rádio da região, né? Éramos parceiros deles já há muitos anos. Então, a abertura para iniciar essa jornada foi muito fácil. E conseguimos trazer parceiros para essa jornada que alavancaram o nosso desenvolvimento. De 98, quando nós iniciamos, até 2001, foi o tempo que eu tive para começar a desmobilizar o que eu havia criado até então.
Então, eu consegui vender a escola, eu consegui vender o provedor de internet e fui vendendo uma parte da empresa ficou com a minha irmã e eu vim tranquilo, livre, leve e solto para poder desenvolver uma nova etapa da minha empresa. Uma nova Informa veio para São José do Rio Preto. Você veio junto, o seu irmão veio junto, não? Assim, você, Não. Só veio você? Meu irmão, você porque a gente trabalhava muito em conjunto, mas ele tinha a empresa dele em Santa Fé e eu tinha a minha em Jales. Entendi. Então a gente trabalhava, Não era sócio, né? trabalhávamos muito próximos, ajudando sempre um ao outro, mas éramos independentes. Vocês são em 3? Somos em 6 irmãos. 6 irmãos. 6 Dos irmãos. 6, 4 chegaram a trabalhar com informática. Excelente, excelente. E como que foi essa vinda? Assim, chegando em Rio Preto, já sabendo exatamente o que você queria para a Informa, qual o nicho, a segmentação. A gente chegou em Rio Preto, já tínhamos 66 clientes de emissoras que eram emissoras de rádio. Então, nós tínhamos um primeiro desafio, onde nos instalar em São José do Rio Preto. E aí começaram as primeiras dificuldades, não achávamos lugar adequado, né, para a nossa empresa. Encontramos um local provisório e não ficamos satisfeitos. Conhecia já algumas empresas de tecnologia e iniciei aí um relacionamento com eles, compartilhando das minhas dores e percebi que eram semelhantes, né? Todos estavam em busca de uma oportunidade de um local melhor, mais adequado para suas empresas. E de todas as empresas que eu visitei, somente uma permanece até hoje no mesmo endereço. Somente uma. Todas as outras mudaram de endereço, tiveram outras alternativas também. Mas quando a gente começou a se organizar, a gente percebeu que a prefeitura poderia dar atenção a um setor, não a uma empresa ou outra empresa, mas sim a um setor. Foi aí que nós iniciamos um projeto chamado de CTRP, Centro Tecnológico de Rio Preto, que era para abrigar inicialmente 9 empresas. Organizamos, contratamos arquiteto, o projeto ficou lindo, maravilhoso, mas no final de 6 meses ele já estava pequeno demais. Então nós falamos, bom, não vai ser esse projeto que vai resolver os nossos problemas. E nós voltamos para a prefeitura e apresentamos a situação. Falamos, ó, não vai resolver, realmente nós precisamos de encarar a necessidade de um parque tecnológico. Isso que ano, Gilberto? 2004, provavelmente. Era o Edinho na primeira gestão? Era. Em 2001 já era o Edinho. Foi quando a gente começou a organizar o setor. Em 2003 a gente fundou a APET, em setembro de 2003. Fui presidente da APET de 2003 a 2006. Primeiro presidente, até 2006. E nesse período a gente praticamente deu uma alavancada naquilo que era conceitos de parque tecnológico, junto com a CIRP, junto com o CIESP, com o SEBRAE e a própria prefeitura. Nós visitávamos parques tecnológicos espalhados pelo Brasil, participávamos de eventos do setor, tudo aquilo que aparecia, nós íamos atrás. Nós, que eu digo, todo esse conjunto, né? Vocês eram quantos, mais ou menos, quantos empresários nessa época? Na época, em 2004, a gente tinha já em torno de uns 15, 16 empresários engajados. Tá. Né? E a partir daí, a evolução foi muito rápida no sentido de organização do setor. Mas o poder público não conseguia viabilizar, tangibilizar aquilo que era o nosso sonho de um parque tecnológico. Foi assim, um piscar de olhos entre 2003 e 2018, quando inauguramos o Parque Tecnológico. Para nós, empresários, parecia uma eternidade, mas foi um piscar de olhos de fato. Aos olhos do poder público é rápido. Em 15 anos efetivos de trabalho ali, a gente viu o Parque Tecnológico sendo inaugurado e trabalhamos até hoje juntos, né? Todas essas entidades, outras não mencionadas aqui, instituições de ensino públicas e privadas participam desse processo até hoje,
né? Ciesp, a PET, a CIRP, né? Entre outras, participam assiduamente do Conselho do Parque Tecnológico, definindo as diretrizes para o desenvolvimento do Parque Tecnológico, ou melhor dizendo, do ecossistema de inovação. Você é o vice lá, né? Eu sou o vice do Conselho do Parque Tecnológico. Ô, Gilberto, o que você acha, assim, pensando naquele nerd como você nomeou, você se nomeou? Não, na verdade, deixa eu fazer uma correção, não fui eu que me nomeei. Te nomearam. Lá naquela equipe que eu tinha nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra nerd, e me falaram que eu era um nerd, tá bom, sou um nerd, beleza, né? E aí eu ia procurar o que significava nerd, né? A figura que eu encontrei é melhor nem descrever, mas me explicaram o que eles queriam dizer como nerd, né? E realmente, na época, era bem, o nome era bem adequado. Estudioso. Hoje nem tanto. Estudioso. O Bill Gates é um... na verdade, o termo é mais para um bitolado do que para um estudioso, entendeu? Bem focado, antissocial. Então, hoje já não que não é mais verdade. Pensando, né, nas suas características do início da sua adolescência, depois do início da sua vida adulta, para esse momento onde você já tinha chegado em Rio Preto, já tinha voltado para Rio Preto, já tinha entendido qual que era o foco da sua empresa, né, já tinha começado sozinho a empreender e estava aí se conectando, já estava com vários empresários juntos, pensando em objetivos comuns, né? Um objetivo comum como o Parque Tecnológico, né? Quais características que você entende, competências que você entende que são completamente diferentes daquele início para o momento que a gente está falando aí de 2018? Uhum. Bom, planejamento em primeiro lugar, né? Eu aprendi que o planejamento é essencial em qualquer objetivo que você queira alcançar. Seja um objetivo de curto, médio ou longo prazo, um mínimo de planejamento você tem que ter. Organização, obviamente, e habilidades de comunicação. Sem comunicação, sem articulação, sem relacionamento, você não consegue evoluir um projeto dessa natureza. Perfeito, perfeito. E aí, então, em 2003 começou a PET, né? E você, junto com outros empresários da área de tecnologia, começaram a fomentar muito a tecnologia em São José do Rio Preto, né? Vocês são pioneiros disso, e até que veio o Parque Tecnológico. E onde que entra a CIRP nesse movimento? Você já falou que a CIRP era parceira, né, desde o início também, junto com outras entidades, mas você não fazia parte ainda da associação comercial. E como que foi essa aproximação? Como que foi esse convite? O porquê do seu aceite? Como que foi esse processo? Bom, pensa, alguns jovens, na época, né, tinham uma grande ideia, né? Para nós era uma grande ideia. E para convencer poder público e para convencer sociedade, né, como é que a gente faria? Nós precisávamos levar junto com a gente entidades já respeitadas. Então, a primeira foi a CIRP, né? E nós tivemos a felicidade de, na época, conversar com o Graciani, que deu total apoio para a gente. Essas dicas a gente teve da própria prefeitura, tá? A primeira procurada foi a prefeitura por questões óbvias. A gente precisava de espaços e a gente queria que a prefeitura ajudasse a gente. E ela foi dando algumas direções, né, na organização do setor, quais as entidades que poderiam nos ajudar, né? E aí a coisa foi caminhando, sempre com respaldo da prefeitura. A equipe da Secretaria de Planejamento, desde essa época, sempre foi muito parceira. Desde os secretários até o grupo de servidores ali que sempre nos apoiou muito. Dívida eterna ali com Bolsoni, Emília, Marcinha, dentre outros que fizeram parte e alguns que fazem parte até hoje. Perfeito, perfeito. E aí começou essa aproximação. E quando que veio o convite para você fazer parte da diretoria, né? Que foi na gestão da Adriana, é isso? Foi isso mesmo.
Eu já tinha finalizado o meu segundo mandato na PET, perdão. E lá também são dois anos, podendo se reeleger um ano. Tá. Então você já tinha ficado terminando muita coisa que a gente aprendeu na CIRP, a gente levou para a PET. Tá. Né? Tá. E o estatuto da CIRP a gente estudou bastante e adaptou dentro da nossa realidade na época, tá. Mas muita coisa a gente realmente aprendeu com a CIRP na época. Depois de algum tempo que finalizou o meu segundo mandato, a Adriana procurou o presidente da PET na época, que era o Rafael De Rico, tá. Inclusive o Rafael hoje está na diretoria. Né? Coincidência ou não, hoje ele é diretor de TI da CIRP. Né? A Adriana pediu indicação para ele, que ela queria ter um diretor, um novo diretor ali na CIRP, e o Rafa me indicou. Conversei com a Adriana, refleti bastante, minha vida sempre foi muito corrida, mas também como gratidão pelo apoio que eu havia recebido desde o início aqui em São José do Rio Preto. Falei, não, eu topo, aceito, sim. E você continuava fazendo parte da PET também? Fazia. Tá. Eu era, na época, um dos diretores ali. Tá. Aliás, eu nunca deixei de ser. Né? Teve apenas um mandato, o mandato anterior, que ao invés de diretor, eu fui parte do conselho. Tá. Mas desde a fundação eu sempre tive cargo de diretoria. Tá. O que é um bom sinal, né? Os novos continuam aceitando os velhinhos, né? Mas assim, a gente percebe que São José do Rio Preto é diferenciado também. É uma cidade que quem chega de fora ou quem já está aqui, se tiver uma boa proposta, se tiver realmente algo que vai agregar, que não é um projeto individualista, não é algo para beneficiar uma pessoa, mas sim um setor, um conjunto de empresas, sempre é muito bem aceito pela sociedade. As entidades apoiam e, uma vez apoiados, esses projetos têm muita chance de ser bem-sucedido. E aí você foi na gestão da Adriana, você entrou como diretor diretor de tecnologia. Aí ficou na gestão do Paulo também como diretor de tecnologia, a primeira gestão. E aí na segunda você recebeu o convite para ser terceiro por telefone. Eu fui intimado por telefone. Não foi um convite, então foi uma intimação. Entendi. Coisas de Paulo Sader. O Paulo Sader tem o jeitinho dele certo de garantir que uma proposta seja aceita, né? Sim. Mas e como é que foi isso? Como foi esse convite? Orgulho, como é que foi verdade, essa... Né? Assim, não, eu aceito. Como foi isso para você? Foi uma surpresa, porque eu enxergava que havia sido uma contribuição importante a mim até aquele momento na área de tecnologia da informação, mas eu não enxergava como sendo algo grandioso o suficiente para merecer um cargo de vice-presidência. Né? Era algo muito focado ali. Mas, diante dos argumentos do Paulo Sader, da visão que ele tinha, que ele tem, né, eu aceitei e vejo que isso também contribuiu muito para o meu crescimento profissional e até pessoal. Para a entidade também, né? E coincidiu com a inauguração do parque, essa primeira... A vice-presidência ou não? Não, já tinha sido. Já estava em produção o parque. A gente já, na época, eu ocupava já uma posição como membro do parque pela PET. E quando eu vim assumir como vice-presidente, eu pedi para abrir mão da minha indicação pela PET, porque não achava justo também. Eu queria dar oportunidade para outros diretores para assumir a cadeira de representante da entidade lá. Mas logo em seguida me pediram para assumir também como um membro do Compartec pela CIRP. Excelente. Né? E a partir daí eu fui eleito pelo setor produtivo como vice-presidente. Então ali a gente tem os três
as 3 hélices que a gente fala, né? Que são setor executivo público, né? Que é a prefeitura, temos a academia e o setor produtivo. São as 3 hélices que realmente movimentam o parque tecnológico. Excelente. Cada um indica um vice, né? Não, o vice só tem um, que é eleito pelo segmento produtivo. Ah, tá. Então, Ciesp, a Joresp, a CIRP e a PET elegeram o vice-presidente, né? E até hoje eu permaneço ali. Excelente. Tentei escapar algumas vezes, mas ainda não deixaram. E o parque, se a gente pensar lá em 2003, né? E hoje, 23 anos depois, né? 23 anos depois, está próximo do que vocês já pensavam lá atrás? Ah, não. A gente tem que reconhecer que foi um processo em evolução contínua, e é até hoje. A gente imaginava algo parecido com o que a gente visitou na época, mas o que a gente tem hoje é muito superior àquilo que a gente visualizava lá atrás, muito superior. Principalmente em termos de ecossistema. Eu não digo como físico, estrutura física, não. Eu digo como um ecossistema, onde há uma participação efetiva da sociedade, da academia, e que a gente tem um potencial imenso para crescer ainda muito mais. E aí é o apelo que eu sempre faço para as entidades, né? Tanto para a CIRP quanto para a PET. A gente precisa renovar, a gente precisa estar sempre trazendo novas mentes. Precisamos trazer pessoas que vão oxigenar essas instituições e esse nosso ecossistema. A própria presença da CIRP dentro do parque, na forma do hub de inovação, já é uma grande inovação e vai ser, com certeza, uma nova alavanca para o desenvolvimento do parque tecnológico. E aí eu queria, nessa linha, te perguntar 2 coisas, assim. Uma, o que você espera para o Parque Tecnológico, pensando nos próximos 5, 10 anos? Uhum. E a outra pergunta, o que você espera da CIRP nesses próximos 5, 10 anos? Eu vou responder as 2 perguntas com uma só. Eu vejo que a CIRP tem um papel fundamental nesse processo e nós precisamos romper uma barreira que o poder público local, não é uma crítica, é um fato. O poder público local, ele não aceitou até hoje nós constituirmos uma entidade gestora capaz de fazer uma gestão mista, exatamente nos moldes que a gente tem o Conselho do Parque. O Conselho do Parque basta transformá-lo numa entidade gestora, numa associação ou num instituto de pesquisa, que a gente já tem todos os mecanismos necessários para que o parque tenha uma gestão independente do poder público. Independente de que forma? Hoje, o Parque Tecnológico é gerido pelo presidente, que é o secretário de Planejamento, e ele não tem disponibilidade total para poder fazer tudo aquilo que o parque tem um papel precisa. Lá também, tem? Tinha. Ela foi a entidade gestora, tá. mas deixou de ser a entidade gestora no ano passado. Sim. O seu papel, né, Gilberto, quando você fala, quando você conta toda essa história, é um papel muito importante. Muito importante. Todo esse desenvolvimento de São José do Rio Preto, né? A gente que já tem alguns aninhos e vai acompanhando esse desenvolvimento, o próprio Parque Tecnológico é uma... E eu acho que eu queria que você falasse mais sobre o parque, e eu sempre te peço isso, né? Sempre quando tiver a oportunidade, fale, porque muita gente não conhece e não sabe o que acontece no Parque Tecnológico. Às vezes ainda tem aquela ideia de pensar, não, mas minha empresa não é uma empresa de tecnologia, então, né? Eu não entendo, não sei, Ótimo. Não conheço, não preciso. Vamos começar então respondendo por que a CIRP está lá dentro. Exato. Por que o hub da CIRP está lá dentro? Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso toda vez que tiver a oportunidade, porque, assim, isso é um feito imenso para São José do Rio Preto. E já quero começar, já te falei, mas, assim, quero te parabenizar mais uma vez, porque o seu papel para Rio Preto estar onde estar é muito grande, é muito importante. Né? Como você diz, não é só você, é um grupo de pessoas, mas, assim, você fez acontecer. Né? E hoje, como o parque está, o que ele tem feito, é uma coisa inédita.
né? Mas muita gente ainda não conhece, muita gente ainda não tem acesso e continua achando, não, mas isso é só para empresa de tecnologia. E não é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito. Excelente. Bom, vamos falar a essência de um parque, né? Ou de um ecossistema como o nosso. Tentar criar um ambiente propício para que boas ideias, bons projetos, empresas nascentes possam crescer, desenvolver, ter produtos de qualidade, chegar realmente ao mercado bem estruturados, de maneira que o sucesso seja quase que uma garantia. Isso é o oposto do que acontece hoje. Ainda hoje, muitas empresas abrem e encerram suas atividades em pouco tempo. Em um ano, uma grande quantidade, até 2 anos, uma outra quantidade enorme. As empresas que são apoiadas pelo Parque Tecnológico, algumas até encerram suas atividades. Mas uma vez ali, elas têm um apoio, consultorias de cunho técnico, de gestão e, o mais importante, elas estão expostas ali a outras empresas que podem consumir ou contribuir com os desenvolvimentos de cada uma delas. Então, por que não é só de tecnologia? Vou dar um primeiro exemplo. A Unimed já teve um hub ali dentro. A Rodobens, com todo o porte, com todo o tamanho do Rodobens, está instalando um hub de inovação ali dentro. E aí a gente usa um termo de hub de inovação aberta. Não é obrigatoriamente que seja aberto. Mas o que é um hub de inovação aberta? Uma empresa como a Rodobens, ela pode abrir as suas demandas para que qualquer empresa, seja do parque ou fora do parque, possam ter conhecimento dessas demandas e entregar propostas técnicas de solução. Algumas delas vão envolver desenvolvimento de produtos, outras apenas já têm o produto e pode já entregar a solução. E tem um outro mecanismo muito importante que é necessário à divulgação, que são os marcos legais que existem. Eu vou citar só o marco legal das startups. Até pouco tempo, o poder público não podia tomar risco ao contratar. O que significa isso? Ela precisava ter, qualquer fornecedor precisaria comprovar que tinha um produto ou um serviço confirmadamente exitoso, ou seja, só contrata empresas com experiência, só contrata empresas já estabelecidas. Agora não, com o marco legal, não só o poder público pode contratar uma ou pode contratar um conjunto de startups para resolver um ou mais problemas. Olha que coisa linda. O Parque Tecnológico tem hoje em torno de 70 empresas. Nossa. Né? 70 empresas trabalhando ali. Se a prefeitura soubesse fazer um bom uso desse ecossistema, ela lançaria todos os seus desafios ali. Primeiro ali. Porque ela pode fazer uma contratação utilizando o marco legal das startups. Isso vai permitir que aquelas 70 empresas, junto com outras empresas que também participam de alguma forma, direta ou indireta, do ecossistema, apresente propostas técnicas, propostas de soluções. Com isso, o recurso que a prefeitura muitas vezes levaria para fora, contrataria empresas de fora, fica ali dentro, estimulando o nascimento e o crescimento das empresas a um custo muito mais baixo. Então, esses são alguns exemplos. Então, eu dei o exemplo isso de uma... Isso já é realidade no Brasil. Já é realizado. Federal, né? Já é uma marco legal. E existe, inclusive, o marco legal das startups no estado de São Paulo. Não só federal. Existe no estado de São Paulo. Não fazem uso por desconhecimento ou não se interessam, porque exige um procedimento diferente, né, para se fazer esse mecanismo funcionar. Mas tem que ser ali, de novo, a gestão do parque precisa estar próximo da prefeitura e demonstrando quais são as possibilidades de se desenvolver soluções em conjunto.
a prefeitura lançou o projeto Smart City usando uma pequena parte daquilo que nós construímos ali dentro do Parque Tecnológico como PDTCI, um Plano Diretor de Cidades Inteligentes. Ela comunica hoje como sendo o maior projeto de Smart City do Brasil, mas, na verdade, ele representa só uma pequena parcela do que deveria ser um projeto de Smart City. A gente está trabalhando junto ainda, tentando mostrar, demonstrar e convencer que existem alternativas ao que eles estão contratando, ao que eles estão trabalhando. Eles deveriam estar sempre olhando para dentro do Parque Tecnológico como um grande fornecedor de soluções. Lá já teve bastante fórum de cidade inteligente, que inclusive a CIRP, a PET trouxeram especialistas de fora do Brasil, né? Sim, fizemos um grande evento sobre isso, exatamente. Mas esse projeto hoje está parado? Não, o projeto, a prefeitura contratou, mas é um projeto focado apenas em segurança. Entendi. Né? Que segurança e mobilidade, ele atende dois dos eixos que são fundamentais. São 13 os eixos fundamentais. Apenas 2 estão recebendo um pouquinho de atenção. Se não me engano, foi alguém de Barcelona, né? Da Espanha. Essa foi também uma iniciativa. Ação, né? Mas isso foi uma palestra, uma reunião. Evento, né? Agora, nós chegamos a desenvolver realmente o projeto, né? Que virou um adendo do plano diretor de São José do Rio Preto. E o que recentemente foi feito, nós estamos ainda tentando convencer a Secretaria de Planejamento a rever o plano diretor e, ao invés de ter o plano diretor de cidades inteligentes como um adendo, desmembrar isso, fazer com que isso permeie todo o plano diretor do município. Então, esse seria um mecanismo, né, que poderia realmente garantir uma efetividade muito maior na aplicação dos recursos públicos na construção de uma cidade inteligente de fato. Excelente. Ô Gilberto, e como faz, tanto falando do Parque Tecnológico como do Hub de Inovação da CIRP, por exemplo, eu tenho uma empresa, como faz para eu poder participar do Hub de Inovação da CIRP? E como faz para eu participar, estar mais presente no Parque Tecnológico? Bom, as maneiras mais simples e rápidas são exatamente por intermédio da CIRP ou da APET. Tá. A partir do momento que a pessoa já é associado de uma dessas duas associações, a empresa ou pessoa ou profissional já tem formas de participar. O Hub da CIRP, por exemplo, já fez 7 jornadas com empresas associadas. O que são essas jornadas? São reuniões lá no Parque Tecnológico, onde são extraídos de cada um dos participantes os seus principais problemas, suas principais demandas. E o próprio Hub procura direcionar onde estão as respostas, onde estão as melhores soluções. Então, basta ser associado, já tem esse início. Perfeito. Pela PET tem algo semelhante. A PET está há mais tempo com uma estrutura lá dentro, então já tem uma série de outros mecanismos, como café da manhã, happy hour, vários cursos focados na área de tecnologia. Que todos acontecem lá. Sim. Não precisa ser associado para participar da PET. Algumas dessas atividades, sim. Tá. Agora, e para participar efetivamente, para ser uma empresa que está dentro do parque. Aí, como se trata de um ambiente público, exige-se um edital. Então, periodicamente, nós publicamos um edital para um dos 4 ambientes de inovação que o parque tem. São 2 incubadoras, uma de base tradicional, uma de base mista, o centro empresarial e o distrito tecnológico. Então, o distrito tecnológico é o único que envolve um investimento muito maior, porque a empresa interessada adquire uma área, um terreno, de no mínimo 1.000 metros quadrados ali no distrito, que são aquelas áreas ao redor da sede do parque,
e ele tem o compromisso de fazer uma construção. Agora, por que isso é interessante? A prefeitura faz essa alienação de áreas com vários incentivos. Descontos de até 50% do valor do terreno. Parcelamento em até 70 meses. IPTU isento por até 4 anos. Né? Então, são vários instrumentos ali que realmente estimulam as empresas a se instalar. Nós estamos já com praticamente 70% das áreas disponíveis ocupadas. Então, agora, nós já estamos preocupados com a próxima etapa de preparação de infraestrutura de uma outra área do parque. Já é do parque, mas está sem infraestrutura. Então, a prefeitura vai precisar fazer esse investimento para preparar com asfalto, com infra de água, esgoto, elétrica. Né? Então, são essas as maneiras. O processo mais simples, o edital mais simples, é lá na pré-incubação, que a empresa nem precisa estar fisicamente lá dentro e recebe as consultorias de gestão e técnica também, gestão de inovação. Tem que ir atrás, tem que se informar, né? Não dá para ficar de braços cruzados, muitas vezes reclamando, né, da nossa cidade, que não tem oportunidade, que não... Enfim, tem muita coisa para ser feita. Tem muitas oportunidades. Essas oportunidades nunca estão na sua frente, ali na mesa, ali na frente do seu computador. Geralmente você tem que levantar e ir conversar com as pessoas, né? Ir conversar na CIRP, ir conversar na PET, vai lá no parque, conheça o parque e procure entender dentro do seu propósito, dentro das suas necessidades, o que você consegue obter de solução. Você falou que quando você mudou para cá em 2001, vocês começaram o projeto, eram 9 empresas, né? Que praticamente é a base que formou a PET, né? Hoje vocês são quantos associados? São mais de 200. Interessante, né? 23 anos. E veja como o exemplo arrasta multidões mesmo, né? Hoje a PET começa a ter capítulos nas cidades vizinhas. A gente já tem em Olímpia, em Catanduva, estamos conversando com Araçatuba, temos outras cidades aí também interessadas. Então, a ambição não é simples, não é no sentido de crescer por crescer. A ambição é, de fato, no sentido de ajudar as pessoas, ajudar as empresas. E é por isso que está crescendo, é por todo isso mundo que está cresce se desenvolvendo. junto, né? Exatamente. Todo mundo cresce junto. E aí, para a gente finalizar, que o nosso tempo já me estourou, perdi no tempo. Eu também me perdi. Tem um monte de coisa para perguntar, mas deixa para um próximo. Eu queria te perguntar, e a sua empresa, e a Informa? Como que está nisso tudo? Quais são os próximos passos aí? O que você espera da empresa nos próximos 5, 10 anos? Porque o Gilberto, ele é quietinho, né? Ele é aquele famoso come quieto. Né? Ninguém sabe o que está acontecendo, mas ele está mas ele já tem operação nos Estados Unidos, na Europa. Mas fica bem Nasceu quietinho. lá em Jales. Eu costumava brincar que nas horas vagas eu trabalhava na Informa. Né? Eu estava sempre na CIRP, na PET, no parque e nas horas vagas na Informa. Na verdade, a gente tem uma equipe muito boa. A equipe da Informa me dá essa tranquilidade e eu posso dar uma contribuição para essas instituições. A Informa vem passando por momentos muito positivos. A gente tem hoje no Brasil uma presença muito forte, é a maior empresa do segmento e já há um ano que a gente conseguiu firmar um acordo com um parceiro antigo da Informa. Nós vendíamos o produto deles aqui no Brasil e a partir desse ano eles começaram a distribuir o nosso produto na América do Norte. E no mês que vem, não, em setembro, a gente tem mais uma etapa desse processo todo, que é na Europa, de fato. A gente tem um grande evento lá em Amsterdã e vamos nos encontrar com outros parceiros em comum com o objetivo de criarmos um ecossistema voltado para soluções do setor de comunicação. Então, olha só, ecossistema de inovação em São José do Rio Preto, um ecossistema voltado para soluções de empresas de comunicação. Então, com isso, eu gostaria de concluir. Sozinho, a gente pode chegar
mais rápido, mas junto com outros que É pensam como você, que estão interessados num desenvolvimento saudável, você chega muito mais longe, Com né? certeza. E de maneira muito mais agradável, porque você consegue absorver muitas experiências. O que a gente aprende dentro da PET, o que a gente aprende dentro da CIRP, é fantástico. Então, uma reunião que você vai de maneira muito despretensiosa, você acaba tendo um insight, você acaba tendo uma informação ali que vai beneficiar demais a sua empresa e os seus clientes. Uau! Nem Uau! acaba E mais terminar pergunta. desse jeito? Não, eu tenho que terminar desse jeito. Sensacional. Gilberto, bom. muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui no ACIRPcast, compartilhado essa história que você não fala muito, mas você é um baita do empresário, né? Assim, tudo que fez na PET, na CIRP, no parque, na sua empresa. A sua empresa é uma das maiores do mundo, na sua área, né? E se conectando com empresas do Brasil, do mundo. Então, muito obrigada. Parabéns. Meu desejo é que você cada vez assuma mais coisas na CIRP. Esse é meu desejo. Já entendeu o recado, né? Não preciso ter mais explícita que isso. Você é primeiro vice-presidente. Eu quero que você assuma novas coisas. Só tem um lugar, né? Só tem um lugar. Então, eu não vou citar aqui ao vivo para todo mundo, mas o recado já está dado. Essa parte não vai para o podcast, né? Ó, muito obrigada. Muito Foi obrigada. Parabéns. Parabéns. prazer. E obrigada. Eu gosto. Eu falo que. Eu tenho uma frase que leva comigo que a evolução me move. E eu gosto muito de aprender. E eu sempre, quando eu estou perto de você, eu aprendo muito. Então, muito obrigada por isso. E parabéns por tudo que você fez e faz aí para a nossa cidade, para a nossa associação, para o Parque Tecnológico, para levar o nome da nossa cidade cada vez mais e ajudar no desenvolvimento e na evolução. Muito obrigada e parabéns. Fiquei muito feliz de ter participado com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui e que isso realmente sirva como referência para outras pessoas que possam aprender e usar no seu dia a dia, se desenvolver e ser feliz, né? Muito bom. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom. Muito obrigado. Bom, né, Cezinha? Muito bom. Podemos encerrar? Podemos. Tem um monte de pergunta que eu queria saber do futuro do setor, mas eu faço depois. Mas aí já é, No aí já é café. consultoria. No café com ele. Tá bom. Gente, muito obrigada. Importante vocês colocaram que gostaram, que não gostaram no ACIRPcast, para a gente poder melhorar cada vez mais. E a gente espera vocês no próximo. Um beijo. Beijo, Cezinha. Muito obrigado. Beijo, Gilberto. Até o próximo.